Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de patchwork, bolsas e bonecos. Sou proprietária do ateliê Mariadna, que fica na Avenida dos Carinás, 739, aqui em Moema. E hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa bolsinha para você. Então ela é uma bolsinha dupla, né? Duas bolsinhas em uma só, que você vai aprender a confeccionar uma peça nesse modelo. Aqui no ateliê também eu tenho outras peças pequenas, bolsas pequenas, bolsas para você aproveitar o seu tecidinho. Aqui essa tem um fechamento que o ladrão não vai levar tão fácil, né? Até que ele desamarrar essa bolsa. Aqui é um fechamento que não vai carecer a peça. E tem dois mosquetinhos para dar uma incrementada na alcinha dela. Então, bolsas fáceis, peças pequenas para você poder fazer e vender, aproveitar todos os tecidos que você tem, fazer uma peça bem legal. Aqui também eu tenho uma outra, ela é um modelo diferente, mas esse é um pouco mais difícil. Mas com o passo a passo e com a sua experiência, você consegue fazer. Então, eu tenho vários modelos de bolsinhas para você aproveitar os seus tecidos. Esse tecido não dá para fazer nada. Dá sim, dá para fazer várias peças e ganhar dinheiro com o seu trabalho. Tenho também o curso de bolsas em couro. Se você quiser se profissionalizar, ter o seu próprio negócio, é só se inscrever agora mesmo no curso de bolsa em couro. E venha participar curtindo a minha página no Facebook, que você terá todas as informações do ateliê. Então vamos à nossa aula de hoje. E para fazer essa bolsa eu cortei uma vez para a tampa no tecido estampado e uma vez no tecido preto para o forro. Cortei duas vezes para o tecido, a bolsinha de trás, que eu vou costurar na parte de trás, e duas vezes para o tecido da frente. E para as laterais eu cortei no molde, duas vezes para as laterais e uma vez para o fundo. Então aqui eu emendei o fundo, vou marcar o meio e vou costurar na parte da frente da bolsinha. Então aqui eu já coloquei no feltrinho também, marco o meio, e aqui eu ponho meio com meio, vou achar a ponta, e vou distribuir esse tecido em toda a volta. Eu entrei mais um pouco com a costura, porque aqui tem que ter a margem exata da costura do molde que foi feito para essa bolsinha. Então tem que costurar na margem certa, que eu deixei 0,75, para não sobrar tecido e nem faltar aqui para a lateral da bolsa. Vou fazer o mesmo, vou encontrar ponta com ponta, vou alfinetar e vou entrar mais um pouco também com a costura. Então aqui eu fechei um lado dessa bolsinha. Agora vamos para a segunda parte. Aqui eu tenho a tampa
eu vou cobrir esse bolsinho da frente, que ele não tem zíper. Então, vou fazer uma tampa. Vou costurar aqui em toda a volta também. Vou deixar essa parte aqui aberta e vou pespontar. Então, aqui eu desvirei, agora eu vou pespontar em toda a volta também, como eu fiz na costura de dentro. Então, aqui a tampa está pronta. Eu vou para a parte de trás da bolsa. Eu vou marcar meio com meio. Do outro lado. Então, aqui eu tenho meio, eu vou colocar direito com direito e meio com meio. Aqui eu vou deixar 3 centímetros de cima para baixo. Vou deixar também 3 de dentro para fora. Do outro lado. E na parte de cima também. Então, aqui eu vou fechar esse quadrado. Esse retângulo, né? Que aqui sobrou um retângulo aqui dentro. Mas antes de fechar, eu vou preparar 2 alcinhas. E vou colocar a argolinha. Vou preparar outra alcinha. Aqui eu cortei um retângulo de 7 e 6 de largura. Então, aqui eu vou dobrar e dobrar. Então, eu dobrei ele 3 vezes. Aqui eu tenho que deixar do mesmo tamanho. Eu vou encaixar essas 2 alcinhas um pouquinho só, mas na frente desse risco que eu fiz. Então, vou alfinetar e vou costurar. Pronto, aqui eu coloquei as alcinhas. Agora eu preciso dessa tampa também para cobrir a bolsinha que vem aqui na frente, que é esse pedaço aqui. Então, eu vou marcar o meio também. Bom, a tampinha não fica tortinha. Eu vou fazer uma marcação com a régua e o giz. Então, aqui eu marquei 5 centímetros de cima para baixo. Eu vou centralizar essa tampinha. Vou passar uma costura.
aqui em cima do risco para prender a tampa da bolsinha. Então, vou alfinetar e vou costurar, vou fechar. Então aqui a tampinha está pronta, o suporte para as alças também. Agora eu vou montar a outra parte da bolsinha. Vou deixar todo esse trabalho que eu fiz aqui dentro e vou colocar direito com direito e vou fechar em toda a volta. Vou colocar também meio com meio. E aqui eu vou fazer o mesmo passo anterior, vou fechar em toda a volta e a primeira bolsinha já está pronta. Essa parte pode ficar para fora, a tampinha, para não fazer tanto volume dentro do corpinho da bolsa. Então aqui eu fechei em toda a volta também da bolsinha. E agora eu vou desvirar. Então, um lado da bolsinha já está pronto. E aqui tem a tampinha. Agora eu vou fazer o outro lado. O outro lado tem zíper. Eu vou marcar 2 centímetros. O outro lado também eu vou marcar 2 centímetros de dentro para fora. Vou fazer o mesmo. E agora eu vou pregar o zíper. Aqui eu vou iniciar a costura onde eu marquei com os 2 centímetros. E vou parar também na mesma marcação que eu fiz. Agora eu vou fazer o mesmo passo para com o outro lado. Eu vou colocar o zíper na mesma altura. E vou também fazer o mesmo passo, iniciar a costura deixando 2 centímetros para trás e vou parar com 2 centímetros antes do final da costura. Vou fazer uma marca, como o tecido é escuro e o zíper também, então é bom deixar marcadinho para não dar erro.
Então, já costurei a parte do zíper, você nota que aqui está sem costurar. Vou fazer o mesmo com o tecido do forro, agora é diferente. Eu vou cobrir todo o zíper com o tecido do forro. Vou alfinetar. Agora eu vou abrir aqui só a ponta do zíper e vou descer essa ponta do zíper maior para baixo. Vou descer, né, para baixo. Eu vou descer a ponta do zíper. E do outro lado, onde eu iniciei a costura, eu vou jogar essa ponta para fora. Então, ela vai ficar descoberta. A ponta de baixo ficou coberta, trouxe ela para baixo, e essa ficou coberta com a ponta do zíper para cima. Agora eu vou fazer uma outra costura. Prendendo o forro da bolsa. Então, aqui eu descobri o zíper e ela está fechada. Está coberta aqui o forro da bolsa, a parte interna, né, do feltrinho. Agora eu vou fazer o mesmo passo. Novamente, vou cobrir o zíper. E vou trazer a ponta pequena para fora. E vou cobrir a outra que ficou um pedaço maior para baixo. Agora eu vou fazer essa costura também para fechar a bolsinha. Prontinho, o forro está pronto. Agora eu vou pespontar. Aqui eu posso soltar o zíper. Trazer esse tecido todo para baixo. E vou alfinetar e vou pespontar essa parte do corpo da bolsa. Do outro lado também vou fazer o mesmo passo. Vou pespontar também. Pespontei. Agora eu vou deixar essa que eu fiz primeiro toda para dentro também. Aqui eu posso deixar essa tampa dela para fora. E vou fechar tecido do corpo com tecido do corpo e o forro com o forro. Aqui eu vou fechar o fundo da bolsa. Agora eu vou fechar todo mundo junto. Vou trazer os alfinetes para fora, senão vai ficar complicado, né, para fechar.
vou colocar o zíper para dentro, que eu não posso costurar o zíper. E vou alfinetar e vou fechar também um pouco do tecido do forro. Fechei em toda a volta, vou tirar um pouco das linhas. E agora eu vou desvirar. Agora o último passo é fazer o forro do bolsinho da frente e assim a bolsinha ficará pronta. Então aqui tem que dar uma arrumada. Aqui eu vou passar o cursor, aqui já tem o forro, agora eu vou fazer o forro para este lado. Do outro lado eu vou fazer o mesmo passo que eu fiz para a bolsinha. Eu vou montar a lateral da bolsa com o fundo e mais o outro lado da lateral. Novamente meio com meio. Essa também eu deixo uma abertura para eu poder desvirar. O outro lado, ponta com ponta. E vou fechar em toda a volta. Então aqui eu fechei o forro da bolsa como eu fiz com o corpinho. A diferença é que ela não tem essa bolsinha fixa aqui atrás. Então eu vou colocar tudo que faz parte do corpo da bolsa dentro desse forro. Então o forro a gente nunca desvira, faz a bolsa, desvira o corpo da bolsa e não desvira o forro para dar direito com direito. Deixa uma abertura no fundo para poder desvirar. Então aqui eu vesti todo o corpinho da bolsa, as duas bolsinhas dentro do forro. Agora eu vou fechar em toda a volta e vou pespontar para finalizar a peça. Então aqui eu tirei o braço da máquina, eu vou vestir ela aqui dentro, como é uma peça pequena, fica mais difícil para costurar. Então é mais fácil tirar o braço da máquina para encaixar a peça aqui dentro. Costurei toda a volta, agora eu vou desvirar. Desvirei, agora eu vou pespontar também aqui a boquinha da bolsa e vou finalizar com a alcinha em tecido mesmo. Mas se você quiser colocar uma alça em couro, você prepara uma alcinha com 2,5 ou 2 centímetros pelo comprimento de 1,20, 1,30. Ou se quiser fazer uma bolsinha de mão também, né? Pra festa. Agora que eu vou pespontar. Novamente eu vou encaixar o tecido aqui dentro. Pespontei em toda a volta, vou tirar o excesso de linhas. E vou finalizar com o cursor, o fecho.
Então aqui eu marco o meio. E vou colocar esse fecho, ele é bem pequenininho, ideal para bolsas pequenas. Vou colocar um pouco de cola, para quando eu colocar o parafusinho, ele tá mais firme aqui. Então, aqui vem um parafusinho que quando essa cola seca, eu ponho esse parafuso. Agora vamos para a parte de trás da bolsa. Vou tirar também aqui o excesso de linha. E aqui eu vou passar o cursor. Vou cortar um pedaço do zíper. Quando o cursor não passa, não chega na ponta, as duas partes, tem que tirar novamente e fazer de novo. Agora eu tenho um terminal de zíper, mais um pouco, tem muito cursor aqui, tá bom? Isso é pequeno. Ou você pode fazer um acabamento aqui em tecido, depois levar essa pontinha para dentro. Mas eu vou tirar mais um pouco, porque eu quero colocar um terminalzinho aqui. Eu uso esse terminal. Eu vou também colocar uma colinha, para depois eu colocar o parafuso, que ele é bem pequenininho, e se a peça já está colada, facilita aqui essa hora de parafusar. Agora vamos para a alcinha dela. Esse é o parafuso da bolsa, dessa ferragem, então por isso que eu ponho essa colinha para esperar secar, para eu poder trabalhar melhor com ela. Aqui eu vou colocar uma alcinha bem simples, uma alcinha em tecido mesmo. Você pode colocar um mosquetão também, ou pode colocar direto na bolsa. Se você quer valorizar mais a peça, você pode colocar uma alcinha em couro, como eu já falei, ou colocar também um mosquetão. Então, aqui está a peça finalizada. Ela tem esse outro compartimento aqui atrás. Que aqui é uma dica, se você quer fazer uma bolsa maior,
Você pode usar esse mesmo passo para você preparar uma peça nesse passo, né? Eu tô tirando aqui as linhas para a linha preta chama muita atenção, né? Qualquer coisinha ela aparece. Vou tirar aqui as linhas para eu mostrar melhor a bolsinha para você. Então, aqui está a bolsa prontinha. É uma bolsa pequenininha para você fazer para vender. Você vai aproveitar todos os seus tecidinhos para você fazer esse modelinho de bolsa. Uma bolsinha pequena, engraçadinha, para você aproveitar todos os seus tecidinhos e vender a sua bolsa. Se você gostou dessa ou de outras peças, é só se inscrever no curso de bolsas. Eu estou aqui em Moema, na Avenida dos Carinazes, 739, São Paulo. E o telefone é o 11 50 42 01 45. E para você que mora fora de São Paulo e quer fazer o curso de bolsas, você também pode. Só que você vai fazer o curso com o meu projeto. O projeto está à venda aqui no ateliê, você pode mandar um e-mail. E pode também adquirir os tecidos, né? Você pode pedir, eu te ajudo para você fazer um composê, se você está começando e você tem medo de errar na combinação. Então, eu te ajudo com todo carinho. É só mandar um e-mail, eu estou aqui esperando. E se quiser ficar informada também, é só se inscrever no canal do YouTube e você receberá todas as novidades do ateliê. Um beijo, até a próxima.